Eu acho que São Paulo fala um pouco disso nas cartas dele, se a gente puder fazer uma aplicabilidade, quando ele fala do homem carnal e o homem espiritual, né? Então, quanto mais se vive o hábito do espírito, né, da vida do Espírito Santo, mais o homem se torna espiritual, né? Não que ele Uhum, deixe de ser carne, mas a carne não domina, né? O contrário é verdadeiro, né? Mais o homem se mundaniza, né? Se deixa levar uhum, pela boa. carne, mais a alma dele se torna carnal também, né? O hábito da carne vai impregnando também, inclusive a alma, né? Então, se a gente Uhum, pode fazer uma aplicabilidade paralela, mais ou muito menos. bom. Né? Então, boa noite, pessoal. Quem está, sou o Júnior, né? Coordeno aqui o grupo de leitura Salão do Fogo. Somos um grupo de leitura dedicado a ler Tolkien, né? Aquelas pessoas que sentem interesse em aprofundar Tolkien. E a gente faz a leitura das obras de Tolkien numa ótica católica, né? Vamos fazendo relações, reflexões a partir da leitura e da nossa vivência de fé. E aí, nós estamos hoje reunidos para poder compartilhar e refletir um pouco sobre o Silmarillion. Estamos na nossa leitura atual com o Silmarillion. Estamos já na metade do livro, capítulos 9 a 18, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que nós lemos durante esse mês, né? E hoje nós temos a alegria de ter uma presença especial conosco, nosso amigo Sérgio Ramos, do canal Guardião Católico, está conosco hoje. Vou passar a palavra para ele, ele vai se apresentar e também falar aí uma novidade, né, um pouco dos projetos dele também para esse tempo. Com você, Sérgio, seja bem-vindo. Valeu, Júnior. Obrigado aí pela oportunidade. Olá, Guardiões. Olá a todos os integrantes aí do grupo, né? Salão do Fogo. E esse nome o Júnior não falou, mas é baseado lá no capítulo Conselho de Elrond, né? Onde a gente fica sabendo que os personagens se reúnem ali naquele Salão do Fogo para ouvir histórias, as poesias antigas, as tradições élficas. É um local bem, como o nome diz, né? Para todo mundo se sentir aconchegado ali e ter uma conversa legal sobre o que está sendo debatido. Eu já fiz uma participação aqui no grupo alguns meses atrás, eu até coloquei ela aqui em pedaços no Guardião Católico, e depois coloquei ela completa, e foi bem legal participar. E como agora, nesse ano de 2024, né, está se iniciando, eu tenho novas ideias aqui para o canal, para o Guardião Católico, eu convidei o Júnior, né, se ele não queria trazer o Salão do Fogo aqui para o Guardião Católico, para ter a oportunidade de mostrar para mais pessoas, ter mais conteúdo para o canal e para quem tiver interesse também poder participar das discussões, né? Tem muita gente aí que é interessada em grupos de leitura e tudo mais. E aí eu pensei inicialmente em fazer o seguinte: as reuniões vão continuar, sempre vai ser a comando do Júnior, né? Para quem não sabe, o Júnior Nogueira é do Shalom de Sobral, né? Tá sempre em todos os eventos lá que tiver de Shalom, ele tá no meio lá, tá gravando uns videozinhos lá muito doido e tal, muito legal mesmo. E E aí o Júnior é o comandante aqui do Salão do Fogo, né? Ele reúne o pessoal e dá início às discussões. E aí o pessoal do Guardião Católico que quiser participar, as reuniões são mensais, né, Júnior? São mensais. Toda reunião é colocada uma meta de capítulos. Como é só uma vez por mês, são vários capítulos, né? Uns 10 mais ou menos, né? Que o pessoal lê para debater, acho que no final do mês, geralmente, né, Júnior? E aí esse debate Sempre na última e terça-feira do mês, a reunião. última terça-feira, Isso, do mês. legal. Então, o pessoal vai debater. Só que é o seguinte: como é um grupo de leitura, o interessante é que todos possam participar de maneira igualitária. Então, todo mundo pode ter voz, né? Pode falar, aparecer no vídeo e tal. Então, por isso que a gente não vai mexer nessa sistemática. Vai continuar sendo feita pelo Zoom. Vai ser feita a transmissão dela pelo Guardião Católico, que vai ser gravada, mas todo mundo vai debater ao vivo, né? E lá, quando tiver, o Júnior vai gravar e aí depois eu vou colocando aqui no Guardião Católico.
Então, para quem quiser participar, que não participa ainda, tem que entrar no link que vai estar na descrição dos vídeos aqui do Salão do Fogo, o link do grupo de WhatsApp comandado pelo Júnior também. E lá que vai ser sempre avisado, né? Com antecedência os capítulos que estão sendo lidos, qual vai ser a data exata da próxima reunião, as principais informações, né? E sempre a gente quiser e puder divulgar aqui também, a gente vai divulgar de forma antecipada nas redes do Guardião também. Então, resumindo tudo, né? Reuniões comandadas pelo Júnior serão ainda pelo Zoom, serão gravadas e no mês seguinte eu vou jogar a gravação no Guardião Católico. Não vai ser a gravação inteira, né? Como a gente tem que valorizar o conteúdo, a gente vai fazer uns cortes, porque é mais ou menos 1 hora e meia de reunião. Então, talvez meia hora, 20 minutos por vídeo a gente vai colocando. E aí, no final do mês, no caso, eu vou colocar as quintas-feiras, né? E na última quinta-feira do mês eu coloco o completo, né? A gravação completa. E aí, assim, quem quiser, o pessoal pode escolher se vai assistindo aos pedaços, né? Ou se deixa para assistir tudo no final e ver logo tudo gravado, tudo junto. Então, é assim que vai funcionar. E, como eu falei, né? Vai ser nas quintas-feiras, por quê? Porque a partir de janeiro, né? Que é esse mês que vocês estão aí do Guardião estão assistindo agora, a gente está gravando em dezembro, vocês estão assistindo agora em janeiro. Os OGCs, que são os vídeos normais de conteúdo, eu estou transferindo para domingo, né? Então, domingo, né, dia do Nosso Senhor, vai ser também o dia que vocês vão ter lá um tempinho para assistir o Guardião Católico. E aí, a quinta-feira, que era o dia tradicional, né, até por sugestão do Júnior, vai ficar o Salão do Fogo. Então, ou seja, o Guardião Católico já está se expandindo, né? Trazendo mais gente aqui, mais pessoas comprometidas com a fé católica. Lembrando que o Salão do Fogo é um grupo eminentemente católico, mas aceita outras pessoas que têm outros tipos de crenças. Mas as pessoas têm que saber que o que vai ser debatido aqui, né, é com a ótica católica, né? Até porque o Tolkien era católico, aquele negócio todo, a gente já sabe. Ele colocou todo o simbolismo católico, aquele negócio todo, então não tem como fugir disso. Então a gente aqui acredita que a melhor chave de interpretação para você entender com profundidade a obra do Tolkien é essa. Então já fica avisado, né? E é isso. Então, a partir de janeiro, o Salão do Fogo faz parte aqui do Guardião Católico, né? Com a permissão aí e o companheirismo do Júnior e dos demais participantes, né? Quero que todo mundo participe bem aí das discussões. De vez em quando eu vou aparecer aqui também, claro, né? Para vir discutir com o pessoal e poder trazer um pouco aí de novas ideias aí para isso. Então, pode começar aí a reunião agora, a última do ano, né, de 2023, e a primeira para quem está assistindo no Guardião Católico 2024. Obrigado aí mais uma vez, Júnior. Uma alegria para nós, Sérgio, a gente fazer esse trabalho compartilhado, né, sobre as obras de Tolkien. Uma vez, eu já vi você falando várias vezes sobre isso, né, que como faz falta é, alguém que leia as obras e divulgue as obras sob esse prisma católico, né? Você comentou que Com até na certeza. Tolkien Society é vedado isso, digamos assim, né? Detalhe, falou em Tolkien Society, eu esse ano, agora em 2023, eu estou me desligando da Tolkien Society e da Mythopic Society, que são as duas maiores sociedades, por causa disso. Porque eles estão colocando muitas ideias progressistas lá, muitos artigos nos periódicos deles, falando, colocando paganismo dentro do Tolkien, colocando essas ideias progressistas, esse tipo de coisa, além dessa proibição aí que o Júnior falou de você debater de forma direta como é que o Tolkien via a religião, né? Então, assim, para eles não vai fazer diferença nenhuma, uma anuidade a menos, né? Mas assim, não me sinto mais bem de estar contribuindo para esse tipo de pensamento. Então, já vou ficar fora dessas associações. Pode ser que um dia elas voltem, né? Porque elas foram criadas para respeitar o legado do Tolkien, mas não estão fazendo isso, infelizmente, né? É muito triste, né? E eu acho que vai fazendo então a diferença, né? O tipo de trabalho onde a gente vai resgatando essa dimensão católica, né, das obras do Tolkien. E Uhum, a grande maioria dos que fazem parte do Salão do Fogo compartilham essa visão também, né? De uma uhum, leitura a partir da ótica católica, porque é a leitura que, na nossa compreensão, dá a profundidade maior da obra dele, né? Todas as outras, de certa maneira, são um tanto parciais, né? Não abarcam tudo, né? Ou às vezes até uhum, tendenciosas, né? Também as leituras, né? Que se fazem às vezes, né? uhum. Então é uma grande alegria, viu? Compartilhar com você este trabalho, né? Tenho certeza Bom, que os valeu. colegas aqui do grupo
compartilham do mesmo sentimento também. Então Legal. vamos lá, pessoal. Só atualizando também quem está acompanhando a gente, já pelo Guardião, nós estamos, como eu falei, né? Já lemos o capítulo do Ainolinda ali, né? Até o capítulo 9, tá? No mês passado a gente conversou até o capítulo 8, quer dizer, né? Conversamos, refletimos, né? Vimos a parte da criação, Valaquenta, né? A caracterização dos Vala, os primeiros tempos ali dos elfos, né? Da Terra-média. E aí, para esse mês, a gente começou da fuga dos Noldor, né? Lá de Valinor, até a chegada dos homens, né? No capítulo 18. E aí o pessoal leu e a gente costumeiramente abre agora, né, para os que quiserem colocar suas reflexões, falar como foi a leitura, tá bom? Aí eu dou a palavra agora a vocês que estão aqui online, se vocês quiserem já começar, dizer como é que foi a leitura, fazer perguntas, né? Aí vocês podem já ligar aí o microfone de vocês. Tá dando para ouvir aí? Tá sim, Ismael. Dá para ouvir você. É, sobre Silmarillion, né? Logo no comecinho, é mais um comentário, né? Seguindo uma pergunta, né? É, na verdade, duas perguntas. É, é sobre o Silmarillion, logo no comecinho, a gente, lá no Aino Lindale, a gente tem contato com o Eru Ilúvatar, né? Fala havia Eru, Uno, etc, né? E essa até é uma questão que a gente já falou em alguns encontros passados, né? Eu e o pessoal aqui, né? Sobre o que seria o Eru. Claro, o Eru é o deus lá da Terra-média, mas o que seria ele? Ele seria uma, uma figura em que se aplicaria a figura do deus do cristianismo nele. Ele seria uma figura que se prepararia o leitor para entrar em contato com Deus do cristianismo. Perdoa aí o cachorro latino. E também, ou então ele seria como que a imagem do Deus cristão que ainda não foi bem revelada na Terra-média. Essa é mais ou menos a pergunta, não sei se deu para entender, né? Porque, por exemplo, no Silmarillion é falado, né, de Eru, que significa, se não me engano, pai de todos, né? Ilúvatar. Ilúvatar, Eru significa pai de todos, né? Que seria mais ou menos, né, Deus Pai. Também fala que os Ainur, eles são criados como rebentos do pensamento de Eru, né? São criados pelo Logos, pela razão de Eru, e também a Terra-média é criada ao Eru a dizer, né? Muito bem que essas coisas sejam. Então, as coisas são criadas pela palavra, assim como no nosso mundo as coisas são criadas pela palavra de Deus, né? O Logos, que é o Filho. E também tem o fogo secreto, né? Então, a imperecível chama, né? Que isso aí é um pouco mais claro, né? Até o próprio Tolkien falou sobre isso nos casos, né? Que é sobre, seria mais ou menos o Espírito Santo, né? Que é o Senhor que dá a vida, né? Como diz o Credo. E mais ou menos é isso aí. E a outra pergunta, né? Que eu queria fazer é que, já que o pessoal reclama tanto, né? O Sérgio já falou isso algumas vezes no canal, né? Por exemplo, sobre aí no Lindale, né? Que os Valar têm participação na criação do mundo, aí o pessoal, não sei o quê, né? Reclama muito sobre isso também.
é sobre a reencarnação dos elfos, né? Esse tipo de coisa. Aí eu queria perguntar, por que que o Tolkien ele fez as coisas assim e não de outra forma? Não sei se deu para entender. Por que que ele fez assim e não algo mais é, parecido, mesmo que não fosse uma alegoria, né? Pro, do nosso mundo para a Terra-média. Enfim, essa, acho que é isso, acho que deu para entender, né? Muito boas as suas perguntas, viu, Ismael? E eu vou, claro, aproveitando que o Sérgio está aqui, eu vou direcionar as duas para ele, né? Aí depois eu vou colocar Ixi, uma impressão que eu tenho sobre essa segunda pergunta, Sérgio, que aí você vai também dizer se faz sentido ou não. Mas eu vou deixar que tá, você responda aí as duas perguntas dele. tá. A primeira, eu posso responder que sim, que Eru Ilúvatar é uma imagem do nosso Deus cristão, do Deus do mundo primário, no caso, né? Nós temos lá o pai, que é o Eru, né? O pai de tudo, como Ismael, né? Como Ismael falou. A tradução de Ilúvatar é essa, é o pai de tudo. Temos o Espírito Santo, que ele também falou, que é realmente a imperecível chama, né? O fogo secreto. Que está aqui, às vezes as pessoas se perguntam, mas por que que depois Eru abandonou o mundo, a Terra-média, e não, ele deixou a imperecível chama, né? Era o que estava aqui. Tanto é que o Gandalf fala, né? Eu sou o do fogo secreto, servo do fogo secreto e tudo mais, né? Então ele está aqui cuidando da gente através disso. E a questão do filho, né? Fica faltando, porque realmente o Senhor dos Anéis é uma obra fantástica pré-cristã, né? A história se passa antes da revelação cristã. E aí até tem uma carta do Tolkien onde ele fala que não há personificação de Eru na obra. E aí por isso que a gente excluía de Tom Bombadil, né? Quando o pessoal, quem é Tom Bombadil e tal? Não, não é Eru Ilúvatar, porque o Tolkien disse numa das cartas que não havia a personificação de Deus nas obras. Porém, existe um texto chamado Atrabet, né? Resumidamente, que é uma conversa do elfo Finrod com a Andreth, que era uma humana, né? Uma mulher. E no meio dessa conversa, eles estão conversando sobre assuntos teológicos da Terra-média e fala-se de uma vida personificada de Ero. E aí a gente já imagina Jesus Cristo. Então, assim, as três figuras da Trindade acabariam, por fim, sendo representadas no legendário da Terra-média. Né? Isso é uma questão que eu não vou nem adentrar muito, né? A questão do Através lá do texto, porque é bem complexo. Mas tem essa possibilidade, né? Essa vida de Ero, né? Depois para refazer o mundo, né? Que seria como se fosse a segunda vida de Cristo, né? Uma coisa assim. E então tem, né? Então realmente é o mesmo Deus nosso, né? O Ero Ilúvatar. E já vou pular para. Depois eu quero ver o que o Júnior tem a dizer sobre isso, né? E já pulando para a segunda, é mais ou menos. Eu vou procurar agora. Vou deixar o Júnior falar, eu vou procurar nas cartas aqui, porque teve uma carta que realmente tinha uma livraria católica lá, e o dono da livraria lá em Oxford, o dono da livraria reclamou com o Tolkien porque que ele colocou reencarnação. Foi justamente nesse ponto. E aí o Tolkien explica, né? Eu não vou lembrar agora das palavras, mas ele fala mais ou menos isso, que o livro. Ele está tomando o livro como se fosse um manual de teologia, que não é para ser tomado assim, né? E eu vejo muito assim, o livro é um conto de fadas, e o conto de fadas, ele é esse mundo periculoso, esse mundo maravilhoso que é diferente do nosso. Tanto é que sempre que um homem, um humano, ele vai para aquele mundo, ele sente tudo estranho, né? É um estranhamento, né? São seres que ele não consegue compreender direito, a passagem do tempo é diferente, as coisas se movem de uma forma diversa do nosso mundo, então é isso que o Tolkien quis passar lá, né? Acho que nunca foi a intenção dele de fazer uma segunda Bíblia, né, entre aspas, uma continuação da Escritura. Então, por isso que ele era contra a alegoria. Ele não queria que fosse vista só desse aspecto. Então, eu acho que é isso. É uma obra, um conto de fadas, onde o simbolismo é cristão, mas não quer dizer que a gente tem como relacionar tudo, né, nos mínimos detalhes com a nossa teologia aqui do mundo primário. Então, eu vou deixar para o Júnior falar e vou procurar a carta aqui que ele responde esse editor católico. Pronto, aí o Sérgio vai ouvir aqui, aí depois ele vai dizer se tem lógica. Mas, Ismael, eu estava
Eu acho que foi quando eu estava assistindo o TT lá sobre a reencarnação élfica, né? E aí eu fui fazendo essa reflexão, porque o Tolkien fala que o destino dos elfos era eles estarem ligados ao mundo enquanto o mundo existisse, né? Que era um destino diferente do dos homens, né? Os homens tinham a dádiva de Ero, né? Que é a morte, mas os elfos não. O destino deles era estar ligados ao mundo, né? Enquanto esse mundo existisse, enquanto tal, né? Só que eles, apesar de terem essa condição de imortalidade, eles estavam sujeitos à morte em duas possibilidades, né? Ou pela tristeza ou por um ferimento grave, né? Se eu não me engano. Acho que eram as duas possibilidades de morte do elfo. Então, nessas exceções em que um elfo morre, ele, por estar o destino dele ligado ao mundo, ele teria que voltar de alguma maneira, né? Porque o destino dele não era permanecer em mandos, né? Ali, digamos que era uma situação de exceção, ele precisaria voltar. E eu acho que esse recurso à reencarnação talvez tenha sido o termo ou a forma mais adequada que o Tolkien viu, né? Para poder o elfo voltar e cumprir o destino dele, que era estar no mundo, né? Tanto que, para quem conhece a doutrina espírita, não é a mesma coisa, né? Que a reencarnação espírita. Não se fala de outro corpo, por exemplo, né? No caso da reencarnação élfica, ele volta no mesmo corpo, é a mesma pessoa ali, que viveu aquela mesma vida que foi interrompida pela morte. Então é como se ele fosse continuar a mesma vida. Talvez um mundo diferente, convivendo com pessoas diferentes, mas ele estava vivendo a mesma vida ali, né? É essencialmente diferente da reencarnação do espiritismo, né? Onde a pessoa vem e a função também é diferente, né? Não, o elfo vem para poder continuar essa vida dele, cumprir o destino dele, que ele está ligado ao mundo, né? Enquanto o mundo existir. Já no espiritismo tem aquela função de aperfeiçoamento, né? A pessoa vem para poder se purificar, pagar por erros de vidas passadas. Então a lógica é completamente diferente, né? E aí eu vi até um comentário de exatamente, Cristiano, né? Eu vi um comentário de uma pessoa num dos vídeos do PT, ela assim meio que indignada porque essa ideia de reencarnação fugia da doutrina católica, né? E eu acho que ela estava Uhum. confundindo Tolkien com Lewis, né? Assim, e não é, né? Assim, eu entendo essa lógica pela própria finalidade do elfo no mundo, né? Tinha que haver uma forma dele voltar para poder cumprir o destino dele, né? Mas aí o Sérgio vai dizer se isso faz sentido ou não também. Ó, eu não estou mentindo, é providência divina. Eu recebi hoje o livro novo das cartas, e aí fui procurar a carta aqui, né, no índice remissivo. Aí quando eu olhei a página, estava na página que o fitilho está marcando, exatamente a carta que eu tinha que procurar hoje aqui, ó. Então, providência Providência. divina, viu? É a carta 153 para o Peter Hastings, que ele, aí diz assim, ó, Peter Hastings, gerente da Newman Bookshop, uma livraria católica em Oxford. Escrever a expressão de entusiasmo por O Senhor dos Anéis, mas perguntou se Tolkien não havia, entre aspas, passado dos limites nas questões metafísicas, ou seja, essas coisas aí, né? Aí deixa eu ver aqui. Aí o Tolkien fala assim: muito obrigado. Tá, 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 tá. Aí ele fala: já considerei, é claro, todos os pontos que o senhor levanta. Porém, a apresentação de minhas reflexões ao senhor, de outra forma, comporia um livro. E qualquer espécie de resposta real às suas indagações mais profundas deve ao menos aguardar até que o senhor tenha mais em mãos. O volume 3, por exemplo, acho que é que ele não tinha lido todo, né? Sem falar das histórias mais míticas da cosmogonia da primeira e da segunda eras. Posto que todo o assunto diz respeito, do início ao fim, à relação da criação com a feitura e a subcriação, e subsidiariamente a questão relacionada da mortalidade. Deve ficar claro que as referências a essas coisas não são casuais, mas fundamentais. Elas bem podem estar fundamentalmente, entre aspas, erradas do ponto de vista da realidade externa, mas não podem estar erradas dentro deste mundo imaginário, uma vez que é desse modo que ele é feito. Que o Júnior falou aí, né? Mais ou menos, com as palavras. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, discordamos completamente sobre a natureza da relação da subcriação com a criação.
Eu diria que porque ele disse que o Tolkien foi além da subcriação, né? Ou seja, ele tinha que se prender às regras 100% do que estava no nosso mundo primário. E aí ele fala: discordamos completamente sobre a natureza da relação da subcriação com a criação. Eu diria que a liberação dos meios que se sabe que o Criador já usou é a função fundamental da subcriação, um tributo à infinidade de sua variedade potencial, da sua com uma maiúscula, né? Ou seja, de Deus, né? Da sua variedade potencial. Um dos modos nos quais, de fato, é exibida, como eu realmente disse no ensaio. Não sou um metafísico, mas eu acharia curiosa uma metafísica, não há uma, mas muitas, de fato potencialmente inumeráveis, que declarasse que os meios que se sabe, em um canto tão finito quanto temos noção, terem sido usados são os únicos possíveis, ou eficazes, ou possivelmente aceitáveis a ele, maiúsculo, e por ele, maiúsculo. Fica difícil eu ler, porque o Tolkien bota muito parênteses, muito travessão, muita coisa, então é só a pessoa lendo para né, concatenar 100%. Ele fala: a reencarnação pode ser uma má teologia, certamente esta em vez de metafísica, se aplicada à humanidade. E meu legendário, especialmente a Queda de Númenor, que se situa imediatamente antes de O Senhor dos Anéis, é baseado em minha própria visão, a de que os homens são essencialmente mortais e não devem tentar tornar-se imortais na carne. Aí tem uma nota de rodapé. Visto que a mortalidade é assim representada como uma dádiva especial de Deus à segunda raça dos filhos, os Elohim, filhos de Deus Uno, e não como uma punição por uma queda. O senhor pode chamar isso de má teologia. Talvez o seja, no mundo primário, mas é uma imaginação capaz de elucidar a verdade e uma base legítima de lendas. Aí, voltando para o texto principal. Mas não vejo como, mesmo no mundo primário, qualquer teólogo ou filósofo, a não ser que muito melhor informado sobre a relação de espírito e corpo do que acredito que qualquer um seja, poderia negar a possibilidade da reencarnação como um modo de existência, prescrito a certas espécies de criaturas encarnadas racionais, não o homem. Deixa eu ver se isso aqui tem interesse. A carta é longa, mas a parte da reencarnação é essa. Eu acho que deu para entender, né? Ou seja, não é porque os elfos reencarnam que a gente tem que esperar que ele acredita que os homens reencarnem. É que, como o Júnior falou, dentro da história do Legendário faz sentido que os elfos reencarnem, porque eles fazem parte da matéria diária, diferente dos homens, né? Então, assim, eles morrem e voltam para aquele mesmo mundo, né? Naquele ciclo até o fim do mundo. Já os homens não, tanto é que quando eles morrem, a dádiva dos homens é que eles vão para outro local, né? Então, por isso que lá dentro faz sentido. Para o nosso mundo primário não faz. Isso é só mais uma prova da o Tolkien era brilhante, né? Não tinha Uhum. aquela cabeça de pensar assim, porque isso aqui pode criar confusão com os católicos, eu não vou Isso. colocar isso, né? Muito interessante. Sérgio, essa carta é qual? 153? 153. Essa carta tem, você sabe dizer se ela tem no volume antigo das cartas? Tem, tem, tem. Tem, né? Eu não sei se aqui ela está mais completa, né? Mas eu acho que está bem grande Sim. aqui. Talvez tenha mais coisa, mas ela já tem lá no antigo. Tá? Ele tem muito mais páginas, né? Bem mais volumoso Tem, esse novo livro aí, né? é. Ótimo. Ismael, tranquilo, deu aí para tirar suas dúvidas. Deu para entender. E essa questão da mortalidade, né, dos homens, colocar o Tolkien colocar como um dom, não é tanto dizer que, assim, pelo menos na minha visão, né, não é tanto dizer que na vida real a morte foi dada como um dom e não a vida, né? Mas Uhum. é dizer mais ou menos que São Paulo diz, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro, né? Que para os elfos, né, como eles estão amarrados, né, ao mundo, então tudo passa, só que eles continuam. É por isso que muitas vezes eles morrem por tristeza, Uhum. né? E os homens, eles têm a dádiva, né, no mundo subcriado de Tolkien, de, ao morrerem, terem seus espíritos levados a Eru, né? E também, se eu não me engano, nesse diálogo que você citou, Sérgio, do como é o nome do povo? É Finrod Pirod e Andrés. e Andrés, né? Se eu não me engano, eles também falam sobre.
uma espécie de ressurreição dos homens, né? Que Uhum. o espírito voltará para o corpo. Eu esqueci o nome como é o nome da alma e do corpo na Terra-média. É Fé e Roa. Fé e rua. É isso aí mesmo, né? Então, Só adiantando um pouquinho, que é no dia 7 de janeiro, né? Ou seja, eu acho que esse vídeo aqui do salão vai estar saindo alguns dias antes, mas então, no dia 7 de janeiro, vai sair um OGC sobre a dádiva dos homens. E aí na conclusão, eu coloco o seguinte, que realmente a morte, não falo isso, mas a gente sabe que a morte não foi criada por Deus, né? Foi um fruto do pecado. Porém, o Tolkien fala de dádiva, né, para os homens, da morte ser a dádiva dos homens, e a gente sabe que o Tolkien era um grande devoto de São Francisco de Assis, né? Ele chegou a fazer até a peregrinação lá, foi para Assis, lá com a Priscila Tolkien e tal. E aí eu não sempre me vem à cabeça a oração de São Francisco, no finalzinho, quando ela fala assim, e é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Então é por isso que eu acho que é uma dádiva, né? Eu sei que tem o medo da morte, tem o pesar pelos nossos parentes que se vão e tudo, mas é morrendo que se vive para a vida eterna, não tem como fugir disso. Então a gente está nessa condição, né, decaído, mas é morrendo que quem tiver na graça vai encontrar o Pai. Então eu acho que é dessa forma que a gente tem que ver a dádiva dos homens. Pelo menos é isso que eu coloco lá no vídeo, né? Vocês vão ver em breve lá. E muitos santos, né, tiveram essa visão da morte com uma graça, né? A própria Santa Teresa de Ávila, ela escreveu alguns poemas sobre isso, né? Um dos mais conhecidos, ela fala, morrendo o posso alcançar, se referindo a Deus, né? Uhum, Pois nele está meu socorro, né? Então, muitos santos, a espiritualidade do Carmelo, ela vê muito a morte como essa possibilidade de chegar até Deus, né? sim. Não mais o trágico, mas Uhum, depois de Cristo, a morte de fato é uma bênção, né? Assim, é a é. união com Ele, a entrada para o céu, né? Tem Cristo até transforma, né? um meme que eu vi uma vez, esses memes engraçados, né? Que o bonequinho saindo da confissão e diz, agora eu posso morrer, né? Faz todo sentido no mundo primário, viu? Essa visão. É. Muito bom. E vocês, Cristiano, Jefferson, Daniel, tá caladinho aí o Daniel hoje? Hoje não é a tua primeira reunião, né? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Boa. Sim. Sim, conseguimos, Jefferson. Apenas uma reflexão, né, nisso que o Sérgio estava falando. É interessante como algumas pessoas esperam de Tolkien uma obra teologicamente completamente alinhada com a revelação cristã na sua totalidade, né? Enquanto ele não se propunha, não é um livro de teologia, né, como o Sérgio estava falando, mas o interessante que o Sérgio falou, né, que se passaria numa época anterior à revelação cristã, né? E o fato de supostamente se passar numa época anterior à revelação, isso não invalida aspectos da revelação espalhados ali naquele legendário, né? Utilizar como um exemplo, né? O Júnior comentou, eu sou pós-graduando em filosofia, né? E eu estudo filosofia grega, né? Aristóteles, os clássicos, Tomás de Aquino, também os medievais. E é interessante como a gente pega uma filosofia grega que é anterior à revelação cristã, um povo pagão, né? E a gente vê como ali aquele povo pagão conseguia tocar o divino com a ponta dos dedos, né? Eu sempre costumo falar isso. E é uma época no qual eles não participam da revelação, ali já havia revelação judaica, né? Mas não a revelação cristã em sua plenitude ainda. E aquele povo, apesar de elementos pagãos estarem presentes ali, existem aspectos de verdade plenos, né? Por exemplo, a gente pega um Platão, que é conhecido aí por teorias um pouco polêmicas sobre reencarnação e tudo mais, e isso não invalida o fato de Platão ter falado verdades altamente divinas, né? E ter influenciado até uma grande etapa do cristianismo, na patrística e tudo mais, como grande filósofo, apesar de ser um pagão e possuir, entre aspas, elementos pagãos na sua filosofia, né? O que não invalida a verdade que está ali contida, né? E as pessoas às vezes pegam e esperam um livro de teologia de uma obra literária, né? Isso não invalida a verdade que está presente ali, né?
Muito boa observação. Eu sempre lembro daquela expressão sementes do verbo, né? Que os povos, diferentes povos, de alguma forma, alguma pré-revelação eles tiveram, né? Isso aí vem da ordem natural, né? Que Deus colocou dentro de cada um certas leis naturais que ele sabe que não pode matar, não pode estuprar, não pode roubar. Isso aí qualquer povo de norte a sul, leste a oeste, todo mundo vai ter isso dentro, né? Então, e tem esses sementes, né? Sementes da revelação, que vem muito, o paganismo tinha muito disso. O Tolkien admirava isso, né? Às vezes ele chamava se eu não me engano, era o pagão virtuoso, ou uma coisa assim. Quando tinha nas sagas nórdicas, né? Aqueles heróis que se sacrificavam pelos outros, não era porque ele achava bonito o cara lutando, é porque ele se sacrificava por um bem, né? Pelos outros, né? E o sacrifício mesmo era o verdadeiro heroísmo, é isso, né? Se sacrificar pelos outros. E o Tolkien admirava isso, era um aspecto pagão que ele admirava. O espírito do norte, né? Tem até um vídeo lá no Guardião Católico sobre isso. E os contos de fadas também não deixam de ser sementes do verbo também. Eles não são a escritura, não são a revelação, mas eles também levam as pessoas a Deus. Então, o Senhor dos Anéis faz isso, o Silmarillion faz isso, as Crônicas de Nárnia faz isso, Peter Pan faz isso, então, não da Disney, né? Mas o Peter Pan original faz isso. Então, várias obras, né, de fantasia também eu vejo como sementes do verbo também, assim como algumas coisas do paganismo, né? A própria igreja, eu acho que o Jefferson já deve ter ouvido falar disso, a própria igreja fala que a filosofia foi uma preparácio evangélica, né? Uma preparação para o evangelho ali nos povos pagãos, né? Para os gregos, principalmente, exatamente por essa aproximação, né? Que foi tendo mesmo com a própria revelação judaico, depois a cristã também, né? E Eu aí não, depois s- vem. eu acho que até Confúcio, se eu não me engano, ele já tinha alguma coisa de semente do verbo. Só que foi filme que eu assisti, né? Mas é um filme mais realmente de guerra e tal, mas no final ele fala assim que vocês ainda não estão prontos para o que vai vir depois. Ficou bem na minha cabeça que ele queria falar de Jesus, né? Alguma coisa assim, vocês ainda não estão prontos para o que vai acontecer, um negócio assim. Que não tinha nada a ver com os chineses, mas eu acho que ele estava falando de Jesus ali, né? Essa cena do filme aí, Confuso. Inclusive foi com esse olhar, se eu não me engano, Sérgio, que o Tolkien ajudou na conversão do Lewis, né? Quando ele deu para o Lewis essa ideia de que ele não precisava rejeitar as Uhum, mitologias, os contos de fadas, isso. né? Que o Evangelho era aquele que vinha dar a plenitude, né? Que vinha dar o significado real daquilo que as mitologias já vinham trazendo em partes, né? Isso aí. Digamos assim. Tinha um deus, acho que era Balder, nórdico, que o Lewis admirava, porque ele tinha morrido e tinha ressuscitado para salvar os outros. Aí Tolkien falou, mas por que que tu gosta desse aí e não do verdadeiro que fez isso realmente? Ele começou a mudar, né? Mudar o pensamento. Sim, muito bom. E o que mais, pessoal, que vocês gostariam de colocar? Boa noite, estão ouvindo? Sim, Oi, boa noite. Daniel, boa noite. Bacana. Eu não estou lendo Silmarillion agora, e na verdade eu estou começando, apesar de sempre me sentir atraído pela obra de Tolkien, né? Somente agora nesse ano, segundo semestre, isso coisa assim, de 5, 6 anos já, que consegui assistir aos filmes do Senhor dos Anéis e comecei esse final de mês de novembro a leitura do livro, né, Senhor dos Anéis. Já passei da página 300 já em 8 dias aí. E assim, é incrível como. Eu lembro também que lá atrás eu tentei ler o Silmarillion, porque eu vi, vai contar a criação da Terra-média, então aí eu pensei, né, vou começar, parece ser mais fácil, né? Leve engano, que eu parei no terceiro capítulo porque não estava entendendo nada, era tanto nome, era tanta. Nossa, eu já não sabia mais o que era nome de personagem e nome de terra, né? E eras, enfim. Mas aí agora, somente esse ano que eu estou conseguindo ler. E é incrível como, o primeiro lugar que eu admiro muito no Tolkien é essa capacidade criativa dele, né? Porque você olha para uma obra dessa, a começar pelo tamanho do livro, né, do Senhor dos Anéis.
Depois eu vi que o Hobbit veio primeiro, né? Tudo. E a gente fica, meu Deus, né? De onde tira tudo isso? Então é realmente muita sabedoria, é criatividade, mas não somente isso. A gente vê que tem ali muitos fundamentos antes da obra, né? E, e nesse sentido de ver segundo, fazer a leitura segundo, né, a teologia católica, a espiritualidade, acho que é melhor dizendo, né, católica, tudo, porque fazia parte de quem ele era, é muito, não sei se para vocês, mas conforme a gente vai tendo contato com a obra, como isso nos reanima na própria vivência da fé. Quem já assistiu O Senhor dos Anéis, as últimas batalhas e o desfecho da história, né? Poxa, a gente vê o Gênesis ao Apocalipse acontecendo, né? Então, isso na nossa vida, como nos reanima realmente. E agora mesmo, vocês falando, né, de tantas coisas que o próprio Tolkien explica sobre suas obras, tudo, quantas coisas eu fui lembrando que eu já estudei sobre a fé católica, tantos momentos assim que eu tive na caminhada de fé e que às vezes a gente na caminhada vai deixando se perder, né? E uma obra de literatura vem reacender em nós, né? Aquele ânimo, aquela paixão, aquela esperança, que muitas vezes talvez a gente não teria lendo, sei lá, o catecismo. Embora seja uma obra também fantástica, né? A gente pega o catecismo para ler e a igreja usa, uma das coisas que eu admiro muito no catecismo é que a igreja usa as palavras certas. Tudo tem, cada substantivo, cada adjetivo ali é certeiro. E Tolkien, ele também é um pouco assim, né? Eu estava vendo o Guilherme Freire, eu não lembro nem se foi com a live com o podcast que você, Sérgio, participou com ele, lá no Inteligência Limitada, né? Mas acho que foi dele que eu ouvi ele falando que o Tolkien tinha essa preocupação também, né? De nomear todas as coisas Uhum. conforme as coisas realmente são. Então eu estou assim no que diz respeito a Tolkien, no primeiro amor. Mas é incrível, né? Não tem nem muito o que argumentar assim, porque como eu estou tendo o primeiro contato mesmo, a gente faz aquela leitura voraz, né? A gente vai deixando passar tantas coisas, mas ao mesmo tempo a gente já consegue identificar ali. E, enfim, está sendo uma experiência fantástica. E agora eu sei que provavelmente, depois do Senhor dos Anéis, eu pretendo ler o Hobbit, né? Pulando aí as ordens, e depois o Silmarillion, né? Então provavelmente eu já lerei o Silmarillion, não com aquela confusão, mas prestando mais atenção mesmo, relembrando de mais alguns detalhes, e vou ter um aproveitamento maior, certamente, na leitura. Tanto é que o livro está aqui, ele já molhou na mochila, mas está aqui. Comprei faz tempo, já já chega a hora dele. É isso aí. Eu sempre recomendo começar pelo Hobbit, porque você lê o Silmarillion, você vai ter muito spoiler, né? Quando vai. Eu gosto que tem essas lacunas quando você vai ler O Senhor dos Anéis, por exemplo. Por que que os elfos estão indo para o oeste? Ninguém sabe. Quem é esse tal de Fëanor aqui que é citado? Ninguém sabe. Então, eu gosto que isso instiga, né, a imaginação e faz com que você queira ir atrás da história que está por trás. Então, assim, eu sempre recomendo a ordem de leitura dos leitores que leram na época que os livros foram sendo lançados, né? Então, realmente é o Hobbit, depois o Senhor dos Anéis, depois o Silmarillion. Inclusive, o Hobbit, ele tem que ser a porta de entrada, porque ele é bem mais simples do que o Silmarillion, né? Ele é bem mais acessível, mas ele já tem, o Silmarillion do que o Senhor dos Anéis, mas ele já tem tudo aquilo que faz o Senhor dos Anéis uma obra especial. Eu acho que ele tem tudo, numa escala bem menor, mas ele tem tudo aquilo, os valores, as emoções, está tudo lá. Só que de uma forma mais acessível. E aí, quando você tem acesso ao Senhor dos Anéis, aí abre mais ainda a mente, né? Então eu gosto dessa ordem aí. Então,
tu vai conseguir, já que tá no Senhor dos Anéis, vai deixar o Silmarillion para depois, vai dar tudo certo. E depois vai ter a leitura aqui com os inacabados aqui no grupo, né? Então vai facilitar mais ainda. Eu ia falar alguma coisa do Natureza da Terra-média aí, mas me esqueci. Depois eu lembro aqui e falo para vocês. Sérgio, mas isso que o Daniel falou também da questão das palavras, o Tolkien era muito escrupuloso, né, no uso de palavras assim, no uso dos Uhum, termos, né, tanto que sim. ele revia várias vezes, né, para ser o Uhum. mais exato possível, né. Ele tinha já esse cuidado com natureza, né, com É, palavras. até os termos elfo e orc, ele se arrependeu de ter usado. Por quê? Porque quando ele começou a criar o legendário dele, na época parecia uma boa ideia pegar emprestado esses termos. Até porque ele lia muita mitologia nórdica e tal, só que a mitologia dele tomou uma forma tão própria, se diferenciando lá da mitologia nórdica, que ficou impróprio. Aí as pessoas acabavam até confundindo, né, os elfos da mitologia nórdica com os dele, ou então os elfos daquelas fadinhas, né, e tal, para os elfos dele, os anões e tal. Então ele até se arrependeu disso. É Mas Diga. só te cortando, a respeito disso, igual, a gente lendo a obra tudo, vê lá a palavra elfo, e vê, porque vemos o filme também, a Uhum. gente vê lá o arquétipo do elfo, acho que do imaginário popular mesmo, né? Alguém Sim, assim alto, com fisionomia humana, mas ao mesmo tempo tem belo uma e tal. orelhinha mais pontuda. Talvez não seria o objetivo dele, isso já é algo que foi incutido Então, pós. no início sim, mas depois, como ele tomou um rumo próprio, ele até se arrependeu, né? Ele disse, por Ah, quê? sim. Ele disse, eu não vou lembrar da carta agora, mas tem um vídeo que eu fiz lá pro Tolkien Talk, que é, olha só, se os elfos de Tolkien tinham a orelha pontuda, né? Tu falou da orelha pontuda, e aí eu trago lá uma série de citações. E assim, parece um tema besta, né? Ah, por que eu quero saber se os elfos têm orelha pontuda? Não, mas a gente vai no âmago da essência da obra. A gente vai lá se os elfos são parentes dos homens, se não são. Então é nesse meio aí que tem essa citação onde ele, se quiser procurar esse vídeo depois, onde tem a citação que o Tolkien fala que ele até se arrependeu de ter pego emprestado esses nomes. Porque na visão dele, os elfos e os homens são da mesma espécie lá na Terra-média, são da mesma raça. Não sei se ele fala nome espécie ou raça, mas tanto é que eles conseguem se reproduzir, né? Quando existem uniões de elfos com homens, ele quer dizer isso. Só que os elfos são seres mais elevados, né? No nosso mundo primário, assim, para quem está lendo, eles são aquilo que nós humanos deveríamos ansiar a ser, ou seja, desprendidos do maquinário, ligados com a natureza, aquela coisa tradicional, tá, 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 tá. Então, é o que nós deveríamos aspirar a ser, são os elfos. É uma série de questões lá. Eu recomendo que tu procure esse vídeo, que tem muita citação legal lá sobre a natureza dos elfos, dos homens e tudo. Sérgio, eu só fiquei na dúvida quando você estava falando do texto lá do diálogo do Finrod e Andrés, né? Sim, Ali é na história da Terra-média esse texto está presente? não é na história da Terra-média, isso. A gente vai ter em português, né, agora, graças a É, Deus. vai. Eu não sei se já está nos publicados, que já saiu até o quinto, né? Eu não me lembro qual foi o volume Sim, que saiu. Mas, se eu não me engano, é no 12º, que é lá onde tem vários textos, espaços, assim, e tal. Eu acho que é lá, que fala dos orcs também, da reencarnação, aquele negócio lá do Glorfindel. Eu acho que é no 12º, então vai demorar um pouquinho aí. muito bom. Muito bom. Cristiano, você ia falar? Vamos lá. Você está me ouvindo bem? Sim. Esse, esses conceitos, né, de anão, elfo e orcs, eles ficaram tão... Tolkien acho que foi tão criativo, né, que os conceitos antigos desses nomes acabaram ficando um pouco esquecidos, né? E hoje em dia, há muito tempo, na verdade, em filmes, jogos, séries, é, livros, né? A gente sempre vê a imagem do elfo, dos anões, aqueles anões que são não uma pessoa que tem nanismo, a gente não vê mais, pelo menos nessa obra, né? Mas uma pessoa, um ser ali que é um pouco maior, mas tem uma
um tronco mais largo, que tem uma força maior, que são os mineiros, né? São os caras que moram nas Uhum. cavernas e tal, nas montanhas. Então, tem uma visão diferente. E acho que fixou tanto, né? Que meio que mudou o conceito, né? O conceito de anão, o conceito de elfo. O conceito de elfo a gente não vê mais como uma fadinha, a gente chama de, às vezes, gnomo, duende, né? Mas não chama de elfo, né? Como antigamente. É. Então ele acabou meio que criando um conceito novo, né? Ele ressignificou, né? Isso aí. E de tão forte, de tão marcante. Mas eu acho que na verdade era outra coisa que eu ia falar aquela hora. Eu ia voltar no assunto de morte e mortalidade. Será que, eu não sei, como vocês enxergam isso, né? Queria entender também. É, será que o fato de um elfo saber, se é que eles soubessem disso, né? Não sei se eles eram cientes de que quando eles morressem eles voltariam, mas o fato deles saberem que caso eles morram, eles podem voltar depois, não deixaria a morte sem significado, né, para eles? Será que eles tinham medo da morte mesmo assim? Eles evitavam a morte, mesmo sabendo que se morressem ia voltar? Porque eles poderiam falar, não, beleza, eu vou me jogar daqui, vou, né, dar um rage e me enfiar na guerra, né? Porque de qualquer forma eu vou voltar daqui a pouco, até daqui a pouco, pessoal, e vai, né? Ou existia um grau de dificuldade muito grande de retornar, eles não retornavam para o mesmo local, ou mesmo mundo, né? Como vocês, acho que comentou, né? Não necessariamente para o mesmo universo, né? Então, tirava o significado da morte ou não necessariamente? Não, acredito que não, porque de início, inclusive, os elfos nem sabiam o que era a morte, né? Eles não tinham nem palavra para o que é a morte, eles só foram ver depois, né? Aquelas próprias rebeliões deles e tal, dos Noldor. E tipo assim, você destruir o próprio corpo não devia ser um processo imune à dor, de você ter que ir para Mandos, salões de Mandos, ficar lá na espera e depois ter o corpo reconstruído, né? E também tem um detalhe, isso a gente vai ter mais na história da Terra-média, vocês vão ver lá que não bastava o elfo morrer de qualquer jeito para ele poder reencarnar. Ele tinha que ter sido uma pessoa boa. Tanto é que os maus, eles poderiam não ter a possibilidade de reencarnar. Então, assim, por isso que a morte não era Fëanor não teve, banalizada. né, essa oportunidade. Exato. Fëanor ficou por lá. Então, assim, eles sabiam que havia reencarnação porque lá em Aman, nas Terras Imortais, tinha elfos reencarnados, né? Tem um exemplo do Glorfindel, que morreu na Primeira Era e voltou. O próprio Finrod também é dito lá que ele morre e depois ele vai caminhar nas praias lá com, acho que é com o pai dele e tal. Então eles sabiam dessa realidade da reencarnação, mas tinha todo esse processo, e não era uma coisa simples. Tinha que ter a permissão dos Valar para ele reencarnar, então é todo um processo, né? Tinha que ter sido uma pessoa boa e tal. Até tem no vídeo que eu lancei esse mês no Tolkien Talk, esse mês, em dezembro, né? A gente está falando dezembro, tem um vídeo lá sobre Fé, Roa e Fana. Então fala também sobre isso. Então recomendo que vejam lá também. Fala um pouquinho sobre isso, do corpo, do espírito. E Fana é a realidade dos Valar, né? Tem a ver com os encarnados. Eles também podiam assumir uma forma física, mas eles não chegavam a ser contados entre os encarnados. A não ser que eles praticassem muitas coisas que os encarnados praticavam, como o sexo, né? Tanto é que a Amélia, que tem no Silmarillion, ela praticamente decaiu da posição angelical para um ser encarnado, depois que ela teve filha e tudo. O Sauron também e o Melkor, depois tanto dissiparem o poder deles nas outras criaturas malignas que eles subcriaram e tudo, então eles foram perdendo a capacidade de ser os seres angelicais que eles eram tão poderosos no início, né? Eles foram decaindo e foram ficando cada vez mais presos à forma física deles. Até que vocês vão ver, acho que vocês não chegaram ainda, né, no capítulo da queda do Fingolf, que o Morgoth leva um ferimento, já um spoilerzinho, né? Ele leva um ferimento no tornozelo e nunca para de mancar depois disso. Ou seja, se ele é um ser angelical, que não depende do corpo, como é que ele fica com um ferimento eterno, né? Então é por causa disso, porque ele já estava decaído da posição dele de ser espiritual, né? Fica com a cicatriz no rosto também, quando a grande águia vai, né? E fere ele e tal. Então tem tudo isso aí.
Então, será que dá para a gente fazer um paralelo entre o nosso mundo, né, o mundo primário, entre o ser humano e o pecado, o que o pecado faz com a nossa alma, né? E fazer um paralelo disso com o que acontece com os elfos e com outros seres, né, espirituais no mundo de Tolkien. É, no caso deles não seria o pecado, né, mas seria, acho que é tanto a parte é, um ferimento físico quanto eles se tornarem um pouco maus, né, fazerem coisas que não são tão boas, né, iria destruindo eles aos poucos. Eles vão se Uhum. tornando menos angelicais, né, Isso. menos, como é que diz, menos espirituais, um pouco mais humanos e mais Eles fracos. vão decaindo da graça, né? Eu acho que esse é o Eles vão melhor decaindo. termo. Então daria para fazer Exatamente. um paralelo desse processo, né, de decair com a nossa vida, né, não sei, Uhum. vocês entendem que daria para fazer, né, Eu para acho a que gente poder sim. pegar um ensinamento, né, o que ensinamento que a gente Uhum. pode tomar disso para a nossa vida como cristão. Eu acho que sim. Agora, a gente não pode se comparar muito com os elfos, né? O Tolkien não quer muito que a gente se compare com os elfos. Ele quer que a gente almeje ser como eles, né? Mas, assim, porque a gente não vai ser imortal, a gente não está ligado ao destino desse mundo, nós nem pertencendo a esse mundo, né? A gente vai, nossa casa mesmo vai ser no outro. Mas, por exemplo, tinha a questão também dos elfos que... Porque, assim, o corpo do elfo, o corpo e o espírito, né? Se eles ficassem muito tempo na Terra-média, o espírito queimava com intensidade tão forte que o corpo não conseguia acompanhar. Então, o corpo ia decaindo. Então, por isso que eles iam para o oeste, para as terras imortais. Porque lá, como era uma terra consagrada, abençoada pelos Valar, lá eles conseguiam manter o corpo intacto, digamos assim, né? Se eles permanecessem na Terra-média, não. Eles iam começar a desvanecer. Desvaneciam a tal ponto que eles iam perder o corpo físico e iam ficar meramente espíritos, né? E aí, quando, já partindo para a questão da lição aí, né, tu falou, quando esses espíritos élficos, eles poderiam recusar o chamado para ir para os salões de mandos e tentar uma reencarnação e tudo mais. Mas caso eles fizessem isso, eles eram vistos como espíritos maus, malignos, porque eles ficavam tipo eles escolhiam uma região para viver e eles viviam como se fosse uma espécie de uma assombração daquele local, não uma presença boa, né? Então, assim, eu acho que já é um direcionamento bom, assim, para a gente também tirar de lição disso aí. Não querer que ir contra o destino natural das coisas. Que foi também o erro de Númenor. A gente vai chegar lá, aquele Silmarillion, que foi também querer fugir da morte. Então, a gente tem que deixar fluir, né? E o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar, né? Tem que estar sempre pronto, porque a gente não sabe quando é que ela vai acontecer. Eu acho que São Paulo fala um pouco disso nas cartas dele, se a gente puder fazer uma aplicabilidade, quando ele fala do homem carnal e o homem espiritual, né? Então, quanto mais se vive o hábito do espírito, né, da vida do Espírito Santo, mais o homem se torna espiritual, né? Não que ele Uhum, deixe de ser carne, mas a carne não domina, né? E o contrário é verdadeiro, né? Quanto mais o homem se mundaniza, né? Se deixa levar pela boa. carne, mais a alma dele se torna carnal também, né? O hábito da carne vai impregnando também, inclusive, a alma, né? Então, se a gente Uhum, pode fazer uma aplicabilidade, um paralelo, mais ou muito menos, bom. Isso aí. bem, a gente já está caminhando aqui para o final, mas Sérgio, eu queria só uma coisa com relação à leitura, né, desses capítulos que Uhum, a gente fez. Uma parte que sempre me chama muito a atenção é essa dimensão da fuga dos Noldor, né, de uhum. Valinor, que está no capítulo. Cadê Jesus? 9. Isso, capítulo 9. E uma coisa que me chamou muita atenção aí é a dimensão do poder, né, que o Tolkien fala, né, que começa ali com a criação da Silmarils e a ambição do Fëanor, né, Uhum, aquele poder que ele não quer compartilhar, né. A gente vê aquela parte ali onde ele pode salvar as árvores, né, quando os Valar pedem as Silmarils e ele se nega, né, a entregar. E é. a partir dali vem toda aquela desgraceira, digamos que é só ladeira abaixo, literalmente, né? É. Tem o fratricídio, né? Eles matam
os irmãos deles, né, os Teleri, pelos barcos. Então, sempre que eu leio essa parte, eu posso ler assim umas 1000 vezes, de rasgar o coração, né, que dá uma compaixão mesmo, né, daquilo ali. Os Né, elfos dá sendo pena. tão elevados, né, tão sábios, como é que eles caem daquela forma, né? A gente fica pensando. E aí você pensa que Lúcifer era desse jeito também, né? Um dos anjos mais elevados, mais sábios, e ele se deixa levar pelo orgulho, a soberba, né? Que era o que Uhum. estava ali reinando. Vivi, boa noite. Uma pausa aqui só para acolher a Vivi que chegou agora. Boa noite, Vivi. Seja bem-vinda. E aí, Sérgio, quando eles já fizeram toda aquilo, né, aquela transgressão toda lá em Valinor, né, que os Vala, a gente vê aquele silêncio dos Vala, né, eles não intervêm, eles deixam as coisas acontecerem, mas chega um determinado ponto que o Mandos aparece, né, e Uhum. de certa maneira a voz dele obriga eles a pararem, né, para escutarem o que ele tem a dizer, e aí ele faz o julgamento, né, um oráculo dele, né, em relação aos Uhum. elfos. E aquilo ali sempre me parece muito as profecias bíblicas, né? Se você pega aquele texto ali do julgamento de Mandos, né, da condenação, e você pega uma profecia de Isaías, de Jeremias ali profetizando a queda, né, o exílio da Babilônia, é muito parecida a estrutura, né, assim, Sim. do castigo, digamos assim, né, que vai sendo profetizado ali para os elfos. E é impressionante como você vê tudo aquilo ali acontecendo depois, né? Principalmente Uhum. pela traição, né? A traição está sempre ali, sorrateiramente, né? Agora, a minha dúvida, Sérgio, que eu acredito que você saiba iluminar um pouco isso, é se essa condenação de Mandos ela permanece sobre os elfos até o fim. Por exemplo, a gente pode dizer que ela continua agindo nos elfos ali na época do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Se ela permanece ali, se ela foi revogada em algum momento, né? Uhum. Na verdade, a gente pode observar que o julgamento está muito ligado a Silmarils. Então, assim, quando elas se perdem, o julgamento meio que se esvai, né? Ele não tem mais razão de ser. Porque a gente vê que vou dar um pouquinho de spoiler, todos os que se tornaram amaldiçoados é porque eles, de alguma forma, eles cobiçaram a Silmarils. Então, o Singol, né? O Beren não foi amaldiçoado, mas perdeu a mão. Então, todo mundo se dá mal, né? Quem quer, de alguma forma, a Silmarils. Então, assim, aí fica o spoiler, né? Que elas se perdem depois, né? Então, quando elas se perdem ali, o julgamento meio que não tem mais razão de ser, porque ele diz, né, que quem se colocar sob a sombra ali daquele do juramento de ferro, que era se revoltar contra todos, né, lutar e pegar símbolos para si, seria implicado no julgamento de Manos. E aí acabou porque não tinha mais como, porque as Silmarils sumiram, exceto uma que foi dada ao Earendil, né? Mas, assim, de alguma forma. E outra coisa, a partir ali da Segunda Era, eles foram perdoados, né? Como eles lutaram contra o Morgoth, os elfos foram perdoados e puderam retornar, não para Valinor e para o continente, mas para Tol Eressëa, né? Que era aquela ilha, que era a primeira parte ali das Terras Imortais. Então, assim, houve esse perdão. Alguns até não atenderam ao chamado, como Galadriel, né? E ela, por isso que ela é tida como uma penitente e uma rebelde até a época do Senhor dos Anéis. O Tolkien fala expressamente nas cartas que ela só deixa de ser essa rebelde quando ela nega um anel, né? Aí todo mundo assistiu o filme, então viu lá que o Frodo oferece para ela um anel e ela, não quero e tal, vou diminuir, vou para o oeste. Então é nesse momento aí que ela também recebe o perdão e aí pode voltar para o oeste. Então eu acho que esse é o último resquício ali do julgamento de Manos, porque ela foi uma das líderes, né? O Tolkien fala não sei se é no Silmarillion ou se é nas cartas, que ela foi uma das líderes dessa rebelião. Embora não apareça muito, né, no Silmarillion, mas ele fala com essas palavras. Então ela foi uma das líderes e tudo mais, e ainda tinha, até então ela ainda tinha esses sonhos o sonho dela sempre foi de ter um reino dela, né, ter um reino, vastas amplitudes de terras para ela governar e tudo mais. E foi só nesse momento aí de se diminuir, de humildade, que ela conseguiu ser redimida. E aí pôde voltar também para o oeste. Falando de Galadriel, a gente vê que ela passa um tempo lá em Doriath, né? Lá com o Sim. Fingol, com a Amélia, e sempre que a Eram Amélia os vai começar. únicos.
eram os únicos Noldor que foram aceitos, era Galadriel e Finrod, né? Porque eles eram aparentados do Thingol, já que ele, acho que era a mãe deles era de Alqualond, né? Era dos Teleri. Então Sim. tinha a mesma origem do Thingol. E aí ele era os únicos que eles deixavam morar lá. Aí você vê a Melian tentando escrutar ela ali, perguntando por que eles tinham ido de Valinor, o que é Aí que ela, tinha olha, acontecido lá. eu tô vendo que tem uma sombra, né, sobre o que você está se passando, mas você não quer me falar, só até certo ponto. E aí ela, não, é porque É. eu não quero relembrar o que aconteceu, tá, mas ela não fala 100%. Para você ver que a Galadriel nas primeiras eras não era fácil, não, né? Não era uma Não, pessoa não, fácil. Ela não. resistiu, ela queria encobrir, né, o que eles tinham feito, apesar de Uhum, ela mesma não ter tomado parte lá no fratricídio, né? Mas ela, de certa maneira, foi um pouco conivente, digamos assim, né, com aquilo sim. que estava acontecendo. Ela lutou, né? Só que ela lutou, aí é que tá. Ela lutou para defender os parentes da mãe dela. Então tem uma versão lá que o Tolkien fala que ela lutou efetivamente, mas defendendo as vítimas, no caso, né? Que são Sim, sim. os elfos de Aqualon, né? Os Teleri. Eu acho que é muito nesse sentido que o Tolkien fala dela como penitente, né? Porque ela passa essas eras todas ali na Terra-média, né? E ela se Uhum. torna uma das maiores inimigas do Sauron também, né? De certa Acho que maneira, acho que é a maior, né? Ela e o Gandalf ali, né? sim, a resistência. É. Vivi, você está por aí, Vivi? Você quer comentar algo da sua leitura, aproveitando que o Sérgio está aqui conosco? Oi, boa noite. Boa noite. Não sei se vocês estão me Boa ouvindo, que minha noite. internet está muito oscilante. Aí cheguei agora, vou ouvir um pouquinho mais assim, mas estou caminhando na leitura e estou amando ler de novo o Uhum. Silmarillion, com certeza. E essa segunda live com o Sérgio, então, faz toda a diferença na vida do leitor tolkieniano. Obrigado. Eu vivi, talvez tu perdeu o começo aqui, mas a gente falou no começo que o Salão do Fogo agora vai lá para o Guardião Católico também, então vai até poder assistir lá todos os encontros daqui, né? O pessoal vai ter acesso agora. Uau! Caramba, que legal, amei. Com certeza eu Isso, estarei lá também assistindo de novo, compartilhando e curtindo. valeu. E deve ter mais gente, né? Eu acho que o grupo vai crescer, porque eu acho que o pessoal vai ter interesse de participar e eu acho que vai crescer o grupo aqui de vocês, se Deus quiser. Sim, a gente vai disponibilizar, né, o link lá do WhatsApp, para poder o pessoal já entrar direto, né, quem tiver interesse. E Uhum. aí vai ser um projeto abençoado por Eru e Lúvatar, se Deus quiser. Então, muito bem, né? Eu acho que é isso. Se o Sérgio quiser fazer as considerações finais dele aí sobre o projeto ou sobre o que a gente conversou aqui, aí fica com você, Sérgio. Não, eu estou olhando aqui os capítulos, né, que vocês leram, que foi do 9 ao 18, e aí fala aqui, deixa eu ver aqui, fala do Sol e da Lua, isso aqui é uma coisa que também vai dar uma controvérsia depois quando vocês forem ler a natureza da Terra-média, porque vocês vão ver que lá o Tolkien depois, ele se arrepende do que ele colocou aqui no Silmarillion. Então ele queria que o Sol e a Lua já existissem antes. A gente vai ver que ele começa mais e mais a caminhar para o nosso mundo primário aqui, né? Acho que foi o Ismael que falou nessa comparação do que está lá de teologia do mundo secundário com o mundo primário. Então a gente vai ver que ele estava mais e mais voltando, né, para a nossa realidade aqui. Vai dar muita coisa para ser discutida lá na natureza da Terra-média. É... vocês já leram aqui a Queda do Fingolfo também, que é um dos capítulos mais tem mais ação aqui, acho Foi. legal, Esse né? foi o último capítulo que a gente leu dessa Sim, parte. Aí pronto, a muito gente bom. vai começar de Beren e Lúthien, né, para o próximo Meu mês. amigo, aí é que vai ter coisa para falar mesmo. É. Vai ter Beren e Lúthien, vai ter Túrin e Turamba, olha só. Sim, A ruína de Doriath, Earendil, olha aí. Então, muita coisa aí boa. Eu acho que depois tu devia fazer um só pro Calabar, né? Porque se for colocar número sim, com os outros, é é muita verdade. coisa para discutir de Boa número. Os ideia. Anéis de Poder da Terceira Era também, eu acho que merece um vídeo só para eles.
Sim. E A também gente pode fazer a gente pode fazer tá cortando, capítulos. Júnior, não deu para ouvir direito. Então, acho que deu uma cortadinha aqui no teu microfone. Oi? Dá para ouvir? Agora tá normal. Pronto. Eu acho que a gente pode fazer do 19 ao 24 para o próximo mês, né? E depois um encontro só para a queda de número e outro para os anéis de poder, né? Que eu Acho acho legal, sim. que tem muito tema legal para poder a gente tratar. É. Porque parece pouco, mas não é. Porque, por exemplo, os Anéis de Poder da Terceira Era dá para linkar com muita coisa do Senhor dos Anéis, que é Sim. contado lá no Conselho de Elrond, lá na Sombra do Passado. Muito Sim. bom. Boa ideia, Sérgio, eu acho mesmo. Então a gente vai É, deixar passar muita coisa importante. massa. No que E vocês assim, precisarem de mim, pessoal, a gente pode não tem contar comigo pressa, né? aqui. A gente Não, fica ali com se tiver pressa, o cara vai deixar passar muita coisa, né? Então, exatamente. repita aí, no que vocês precisarem de mim, né? Estou à disposição. Agora que a gente faz todo mundo parte da mesma casa agora, né? Salão do Fogo, junto com o Guardião Católico, a casa de vocês. Então, assim, eu quero que o pessoal, né, os guardiões, vejam também o Júnior como um novo líder lá da casa, porque eu acho que a gente caminhando juntos com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, né, é melhor. Então, o Júnior vai ser mais uma liderança lá no Guardião, se Deus quiser, e quem sabe até ele alçar outros voos lá no canal, começando com um grupo de leitura. Não sei como é que ele vai arrumar tempo, né, mas tudo bem. Então, sejam todos bem-vindos, né, o pessoal do Salão do Fogo, bem-vindos à família Guardião Católico, todos, né, devidamente aí abençoados também, e vai dar tudo certo aí nessa caminhada. E obrigado, né, obrigado por aceitarem aí fazer parte dessa família aí. Acho que você percebeu que o livro do pessoal da leitura, da reflexão, né? O pessoal Uhum, se muito compromete, bom, né? Entende, sim. né? E busca compreender mais, e isso é muito bom, né? Eu acho que é isso que vale a pena o trabalho também, né? De a gente ler, a gente discutir, porque a gente percebe que o Com pessoal certeza já é um diferencial, pelo menos aqui no Brasil. Isso aí não tenho nem dúvidas. Vai enriquecer muito aí quem quiser se aprofundar. Não tenho nem dúvida. muito bem. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Uma grande alegria estar com você nesse Eu tempo, né? E agradeço. poder compartilhar as nossas leituras e reflexões também lá no Guardião. Acho que vai ser um tempo muito bom. Obrigado, pessoal que estava aí presente. Jefferson, Daniel, Ismael, Cristiano, Vivi. Foi ótimo estar com vocês. No próximo mês, viu, lá no grupo, a gente vai combinar a leitura e a gente ainda também o dia. Na última terça-feira, né, do mês, a gente se encontra para a gente continuar a nossa reflexão sobre o Silmarillion. Muito obrigado. Boa noite, gente. Deus abençoe cada um. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Valeu, Ismael. Valeu.